iniciar a nossa atividade. Na verdade, é uma conversa que eu procurei hoje abrir, né, para que a gente possa esclarecer dúvidas do estágio da educação infantil frente a essa realidade que a gente vem vivenciando com o isolamento social, né, devido à pandemia da Covid-19. Eu tô informando para vocês, gente, que eu vou gravar essa nossa webconferência de hoje. Eu tô usando um recurso adicional aqui para gravar, não tô gravando a webconferência dentro da sala, para que fique registrada só a minha imagem e não a imagem de vocês, porque daí também facilita pros colegas na hora de assistir, não fica pulando várias imagens, tá bem? Pode ser assim? Eventualmente, se vocês fizerem alguma pergunta, a imagem de vocês não vai aparecer, mas vai aparecer talvez o som, tá? Mas bem tranquilo, então. Lembrando que essa disciplina é do estágio da educação infantil, né? Da turma à distância. Então, já que nós temos várias turmas de estágio da educação infantil, para marcar um pouquinho esse lugar, né? A primeira coisa que eu queria era fazer aqui na verdade, eu estabeleci aqui 3 cenários para conversar um pouco com vocês, que são cenários diferentes que a gente está vivendo. E aí, a partir da descrição desses 3 cenários, eu gostaria de escutar um pouco vocês, especialmente das dúvidas, das dificuldades, e também, como eu escrevi no anúncio lá da disciplina, é um momento também da gente poder, inclusive, vislumbrar outros cenários, né? Esses cenários que eu registrei aqui são cenários a partir do material que vocês foram me enviando, das dúvidas que vocês foram me escrevendo, nas mensagens, no próprio chat, nas mensagens da disciplina, no caso, no próprio grupo do WhatsApp. Então, eu fui desenhando 3 cenários gerais, assim, né? Mas para esclarecer para vocês, a universidade, na semana anterior, antes ali do final do mês, estabeleceu 3 normativas para regularizar as ações que a gente está desenvolvendo nesse período, que é um período diferenciado, que é um período que, inclusive pela legislação, a gente tem a oportunidade de pensar cenários diferentes para as práticas pedagógicas que a gente vem desenvolvendo. Junto a isso, nós temos um parecer do Conselho Nacional de Educação, que ainda está para ser validado, né, sobre as práticas possíveis nessa etapa da educação infantil, nesse momento também de pandemia, né? Então, frente a esses documentos todos, eu fiz a descrição de 3 cenários. Mas eu quero destacar que é um objetivo nosso desse momento, no caso do espaço do estágio de educação infantil, olhar para a individualidade de cada um de vocês. Eu sei que cada um está num contexto diferente, alguns mais parecidos, outros mais distantes, mas cada um desses contextos, eles fazem com que a gente possa encontrar talvez outras formas de encaminhar o estágio diferente do que talvez esses 3 cenários que eu esteja desenhando aqui, tá bem? Então vamos ao primeiro cenário. O primeiro cenário que eu desenhei aqui é um cenário que está envolvido com os estudantes. Deixa eu fazer uma sinalização, pessoal. Aqui, se vocês encostam na tela, bem na parte de baixo, abre uma barra que chama Detalhes da Reunião. E bem no cantinho, aqui no meu caso, no canto direito da tela, eu enxergo 3 pontos. Se eu clico nestes 3 pontos, aparece ali gravar reunião, alterar o layout, né, várias ações que podem ser feitas. Lembram que o gravar reunião eu disse que eu não estou gravando porque eu estou usando o outro recurso que grava só a minha imagem para não gravar a imagem de vocês, tá? Mas aqui, ó, no alterar layout, se vocês clicarem ali e botarem aquele layout blocos, vocês enxergam todo mundo que está na sala, tá? Que é uma forma de visualizar
que aí vocês podem também ver as colegas, né? Não precisam só ver a imagem da prof. Aí vocês enxergam a prof, mas todo mundo que tá na sala também, tá bom? Mas se quiserem manter só a imagem da prof, também é uma forma de fazer, tá bom? Bom, então vamos aos cenários. O primeiro cenário que eu desenhei aqui é um cenário daqueles estudantes do estágio que fizeram a observação, iniciaram a observação, mas não terminaram, mas enfim, foram até a escola, entraram em contato com a escola, ou seja, tem escola, fizeram a observação. Então, grande parte desses estudantes, inclusive eu já recebi a tarefa da atividade 1, que é a atividade de observação, né? Já registrei lá um retorno, pedi algumas melhorias, então já estão com essa etapa encaminhada. Alguns também têm esse cenário, mas acabaram não ainda produzindo por diferentes momentos, né? Como a gente também está vivendo profissionalmente e pessoalmente uma outra realidade, né? Que é estar trabalhando em casa, no home office, as escolas continuam trabalhando, tendo que fazer atividades diferenciadas, né? Propondo outros planejamentos. Então, a gente também está vivendo uma realidade diferente, né? Por exemplo, é o meu caso, a escola que eu trabalho de educação infantil está realizando atividades para atividades de exercícios domiciliares para as famílias, então a gente está trabalhando também nesse momento e na universidade a gente continua com as aulas síncronas, né? Então as aulas acontecendo ao mesmo momento, nos mesmos horários e também em casa, pessoalmente, com as crianças tendo atividades, exercícios domiciliares, cada qual com as suas aulas, com as suas atividades, então a gente tendo que readequar e poder organizar isso. Então, vivendo esse primeiro cenário de quem já fez a observação, de quem já tinha escola, de quem finalizou as horas de observação ou quase finalizou. Agora na etapa do planejamento, alguns também já me enviaram esse primeiro planejamento, esse primeiro desenho de projeto considerando essa realidade. Então, o que a gente precisa fazer para esse cenário? Que é um cenário talvez de alguns que estão mais adiantados, vamos dizer assim, né? Esse cenário é um cenário que esses estudantes vão ter que entrar em contato com as escolas agora nesse momento para verificar como é que as escolas estão se organizando. Por quê? As escolas públicas, pela portaria, pelo documento de orientação do governo do estado, elas estão nesse período de maio de recesso e as escolas privadas precisam executar uma série de ajustes nos seus encaminhamentos, né, para que possam reativar suas atividades presenciais, né? Tem uma série de critérios lá que tem que ser atendidos para que as escolas possam reabrir as privadas, né? E esse documento ainda está sendo publicado em partes, então tem algumas escolas que estão aguardando isso para poder verificar se conseguem se enquadrar ou não. Então, esses que já têm essa análise feita e esse desenho de projeto feito, precisam fazer nesse cenário um contato agora para reajustar as suas datas e verificar com a instituição se lá no retorno, em junho, em julho, ou quando assim for possível, poderão realizar esse projeto proposto, né? Eu sei que alguns já fizeram, já me mandaram mensagem, mas esse é um cenário que agora, frente a essa nova manifestação do governo do estado, precisa também ser revisto. Em que sentido? Ser conversado com a instituição para ver se nesse retorno mais posterior ainda é possível manter esse projeto ou aguardar para o retorno, né? Combinar nesse retorno que vocês farão um novo contato para ajustar o projeto no que for necessário. Que outras possibilidades tem nesse cenário? Quando vocês fizerem esse contato com a escola, é possível também verificar se a escola está realizando atividades de exercícios domiciliares
com as famílias, encaminhando atividades com as famílias através de diferentes espaços, que pode ser o espaço, um espaço virtual que a escola tem, porque aí depende também da escola, tem algumas escolas que têm, outras estão fazendo via WhatsApp, via Facebook, né? Então, vocês podem verificar com a escola se algum dos planejamentos que vocês fizeram, dos planos de aula, se é possível que vocês readequem, reajustem e contribuam com a escola nesse momento de envio das atividades também para as famílias. É claro que isso também exige uma readequação na linguagem, na forma de fazer. Não é possível fazer como se vocês estivessem realizando as práticas, né, lá na sala de aula. Então, com as famílias, precisa ter uma outra linguagem e precisa ver como a escola está encaminhando isso, né? Então, tem esse movimento. Então, o que eu sugiro para esse cenário? Que vocês façam esse contato e verifiquem. Primeiro, se é possível realizar as atividades nesse retorno, né? É preciso fazer esse contato. Algumas escolas também estão fechadas, então a gente vai ter que aguardar esse contato. Tem alguns profissionais que estão agora de férias, então também precisa se aguardar esse momento, porque não é possível também invadir esse espaço de quem está em férias, né? Então a gente também tem que ter um pouco de paciência nesse sentido. E no caso daquelas instituições que não estão de férias, que estão, enfim, que estão fazendo as atividades, que tem, né, a sua organização diferenciada, ou que não estão de recesso, né? Então é preciso entrar em contato para verificar como que as instituições e se é possível realizar esse apoio também para as escolas nessas atividades que estão sendo encaminhadas. Bom, esse é um cenário, né? Agora vamos para um segundo cenário, que a gente tem um grande grupo da nossa turma de estágio nesse segundo cenário, que é o cenário dos estudantes que fizeram contato com as escolas e que, quando iam iniciar a sua prática de observação, eles iniciaram, né, iriam iniciar a observação, e aí entrou o período da pandemia, né, da Covid e o isolamento. Bom, aqui a grande maioria desse público não conseguiu realizar a observação, inclusive não conseguiram realizar o contrato de estágio, né? Ou não conseguiram colocar no sistema, ou não conseguiram pegar as assinaturas. Então, a gente tem um grande grupo, assim, que tinha um espaço de estágio, vamos dizer assim, que seria o segundo cenário, mas que não conseguiu efetivar a observação, enfim, né? Como fazer nesse momento? Eu vou... Ana, a tua pergunta daqui a pouquinho eu vou retomar. E, André, a minha sugestão para a Jennifer é que ela saia, entre no ambiente Ava da UX e depois tente acessar, né, ou pelo menos o e-mail da UX, eu acho que aí ela consegue, tá? Vamos lá, então. Nesse segundo cenário, então, que é o grupo realmente maior que a gente tem, que é o grupo, então, dos estudantes que já têm um local de estágio, mas que não conseguiram realizar a parte de observação. Então, para a observação, né, os supervisores de estágio optaram. Então, vejam que aqui vocês têm uma instituição, né? Já tem um espaço de estágio, esse é o segundo cenário, né? Então, a opção que a gente organizou enquanto orientadores de estágio para todos os estágios que estão nessa situação é fazer a análise dos documentos orientadores da escola. Então, nesse caso, nós não vamos fazer a observação presencial, nós não vamos para a escola fazer a observação. E nós faremos a análise dos documentos. Então, vocês já têm nesse cenário 2 a escola, né? Então, vocês vão contatar a escola e verificar e fazer uma análise dos documentos. Que documentos, professora? Bom, a escola tem vários documentos orientadores, então a gente pode considerar o que nesse momento?
o projeto político da escola, o regimento escolar, os planos de estudo da escola, o próprio projetos anteriores que a escola tenha realizado, o próprio site da escola, que tem informações da escola, e dependendo do sistema, se for um sistema municipal, às vezes o próprio sistema municipal tem documentos orientadores, né? Então, é importante que essas... deixa eu só marcar aqui. Isso. Só os documentos orientadores da escola. Então, a gente não vai fazer análise da realidade, porque isso não vai ser possível. Vocês não vão ter como analisar a realidade. Vocês, na verdade, vão fazer a análise dos documentos. Então, o que é essa análise dos documentos? É acessar os documentos da instituição e identificar nesses documentos. Mas, professor, o que eu vou olhar nesses documentos? Bom, acho que conforme tinha lá no nosso roteiro de observação, nós tínhamos alguns elementos para olhar, um pouco da estrutura dessa instituição. Alguma coisa pode ter nesses documentos, mas pode estar defasado. Então, ok, vocês estão considerando uma análise de documentos, então a gente vai considerar a estrutura da escola perante o que está no documento. O segundo aspecto, nós tínhamos que olhar um pouco como é que era a estruturação dessas famílias ou né, dessa comunidade escolar que frequenta a escola. Aqui a gente tem também, normalmente nos projetos políticos pedagógicos, um desenho do diagnóstico da escola, né, de como é que são. Então, ali vocês têm alguns elementos para considerar. É óbvio que não é igual como ir lá observar, mas vocês estão fazendo análise de documentos e não uma análise da realidade. Então, tem como fazer esse olhar a partir dos documentos. E aí, outro elemento que tinha lá, que era a descrição das características da turma, né? Como é que a turma estava, em que momento do desenvolvimento. Isso realmente não tem como fazer com base nos documentos. Então, nós vamos substituir essa análise por uma análise conceitual. Como é que a escola registra nos seus documentos a compreensão do conceito de criança, a compreensão do conceito de infância, a compreensão do aspecto da ludicidade, né? Então, nós temos aí outros elementos para serem observados, né? Outros elementos para serem analisados, que vão ser vai ser uma análise mais de dados e uma análise mais conceitual. Com o que vocês podem comparar? Com o conceito de criança, com o conceito de infância, inclusive com as discussões que nós fizemos na disciplina de fundamentos da infância, né? Da infância e seus fundamentos, porque ali tem vários elementos que a gente pode comparar, o que a gente encontra nos documentos e o que a escola pontua como importante para essa etapa da educação infantil e o que né, se difere ou se aproxima dos documentos que nós temos orientadores para essa etapa da educação infantil, das bases legais, vamos dizer assim. Então, aqui nós temos um segundo cenário. Bom, como é que esse cenário vai proceder com o projeto? Então, eu tenho escola, fiz análise de documentos, né, não tenho o projeto ainda pronto. Como é que vai organizar o projeto nesse segundo cenário? Como é que vai realizar os planos de aula? Bom, aqui a proposta é conversar com a instituição e talvez tentar um contato com coordenação pedagógica, ou preferencialmente seria com o supervisor do estágio de vocês, né? Uma vez que já tem escola, vocês já tinham definido quem era o supervisor, né, do estágio. Então, a sugestão seria identificar com esse supervisor ou com o professor da turma, né, o que seria um projeto para o retorno, pensando aí, de novo, no retorno das atividades presenciais. Em que projeto a gente pode estar realizando com essa turma? Só dando um pausa aqui, respondendo a Natália, sim, eu estou gravando, Natália, num outro espaço, porque eu tô gravando só a minha imagem, para não ficar a imagem de todo mundo, tá bem? Bom, continuando.
Então, esse projeto e esses planos de aula para esse segundo cenário teriam que ser acordados também com a escola, com o professor da turma, com o supervisor do estágio, né? Pensando talvez no retorno, porque vamos pensar que essas crianças vão estar um grande número de dias fora da instituição. Então, o projeto pode ser bastante voltado para a questão da acolhida dessas crianças, né? Para a questão, inclusive, dos aspectos de saúde, do entendimento dessa etapa diferente que nós temos aí, porque nós também vamos ter que retornar, e quando retornarmos não vai ser igual como era quando nós estávamos antes. É um retorno diferente, é um cenário diferente que vai ser encontrado, né? Então também pode se pensar um projeto nesse viés, né? Outras sugestões que podem ser pensadas de projeto. Projetos voltados para a representação, né? As crianças bem pequenas, as crianças pequenas, elas representam o mundo de formas diferentes, elas fazem uma leitura do mundo de uma forma diferente. Então a gente pode estar usando as artes, a gente pode estar usando a própria motricidade, o próprio movimento que é próprio das infâncias. A gente pode estar utilizando essas ações para identificar como é que as crianças estão representando essa realidade, esse mundo no seu retorno às atividades presenciais. E aqui também, gente, nós podemos pensar, como nós olhamos no primeiro cenário, a gente pode pensar da mesma forma numa proposta de contribuir com as escolas que estejam realizando as atividades, os exercícios domiciliares. Vamos pensar que na educação infantil não é igual como no fundamental, que se enviam tarefas, as crianças respondem e têm feedback, né? A proposta do Conselho Nacional, no caso da educação infantil, é que as escolas pensem em atividades que podem ser realizadas com as famílias junto com as crianças, né? Com os responsáveis junto com as crianças. Então, entrando em contato com a escola para organizar o projeto de vocês podem verificar se existe esse envio de atividades da escola para as famílias, mas não é um envio, por exemplo, de uma aula, né? Não vamos enviar todo um plano de aula para os pais fazerem com as crianças, não é isso. Dos planos de aula de vocês vão identificar uma ou outra atividade que possa ser organizada no formato de um vídeo, no formato de uma orientação, uma contação de histórias, uma atividade que os pais possam realizar com as crianças. Então esse é o grande diferencial. E normalmente não tem uma exigência de em tantos dias que as crianças realizem, que as crianças retornem, né? Então é mais no sentido de poder contribuir com a escola, né? Então vocês podem combinar com a escola, por exemplo, algumas aulas vocês vão realizar em videoaulas e outras no retorno, né? Então dá para fazer essa mescla também, como eu propus no primeiro cenário. Vejam que tem algumas instituições que também estão fazendo muitas atividades para as crianças nesse período. Então, eu quero alertar que quem for por esse caminho, lembrem que é um caminho que precisa ser repensado. Então, eu gostaria que vocês sinalizassem que aulas seriam essas, como é que elas aconteceriam, e eu gostaria de olhar essas produções, esses vídeos antes de ser enviado isso para as escolas, porque precisa de um cuidado, de uma linguagem adequada para essa criança pequena, e a gente não pode exigir várias atividades, né? Tem que ser coisas que a gente vai ter que explicar para as famílias como elas vão realizar, tem que ter uma linguagem adequada, a gente tem que pensar em materiais alternativos, porque a gente não pode, por exemplo, supor que todas as famílias terão uma cartolina em casa. Então, o que a gente pode usar no lugar da cartolina? Enfim, né? Toda uma reflexão que precisa ser, inclusive na hora de montar essa aula ou esse vídeo, a gente vai ter que escrever isso para as famílias, né? Escrever para a família, olha,
né? Aqui eu estou usando uma folha, mas se você não tiver, você pode usar o jornal, enfim, se você não tiver jornal, então a gente tem que dar alternativas para a família também, né? Então é um pouco essa organização. Então, claro que cada um de vocês, de novo, mesmo estando nesse contexto 2, tem uma realidade diferente. Então, o que seria importante? Vocês me sinalizarem. E vai ter que ser individualmente. Eu não tenho como dizer, todo mundo que está no cenário 2 faça assim ou faça assado. Não pode ser. Então, quem está no cenário 2... Desculpa, eu vou só desativar um som aqui. Pronto. Então, todos que estão no cenário 2... como é que podem organizar essa demanda, né, do projeto, pensando em atividades todas presenciais lá no retorno, ou parte agora acompanhando o movimento das famílias e parte depois, né? Então eu vou precisar saber de vocês isso, mas igual precisa ter isso organizado num projeto com os planos. Uma atenção para esse movimento de videoaulas, gente. Ele exige muito trabalho, muita organização e muito planejamento. Então, a gente vai readequar também um pouco as horas, né? Não tem como fazer 50 horas em videoaulas, tá? Não é possível. A gente tem que redimensionar isso. Então, tem que redimensionar um pouco essa ação. Ainda no segundo cenário, é que para o segundo cenário, para quem já tem escola, a gente pode pensar em outras ações, tá? Então, para o segundo cenário ainda, de quem já tem escola, a gente pode pensar também que o projeto de vocês possa ser executado na volta por vocês, mas também por outra turma de educação infantil da escola, que seja conduzida pela professora titular. Então, a gente pode estar dividindo, por exemplo, ao invés de ir daqui a pouco 2 semanas para a escola, realizando cada dia 5 horas, né? E aí em 2 semanas concluiria, a gente pode estar indo para a escola, organizando com a escola, né? Porque tem que ser organizado, tem que ser acordado, uma parceria com mais uma professora titular de educação infantil ou 2, e propor que elas também realizem o projeto com as suas turmas e ao final de uma semana fazer esse contato para elas, para ver como é que foi, que adequações ela teve que fazer no projeto, considerando a realidade da turma dela, e fazer esse diálogo. Então vocês fariam uma semana de projeto, a outra professora também executaria uma semana de projeto, e aí depois vocês fariam esse diálogo para identificar como é que foi a execução do projeto em cada turma de educação infantil. Por que isso? Porque aí a gente faz uma readequação também para o retorno, porque a gente sabe que no retorno também vai ter uma exigência muito grande de todos vocês, especialmente quem está com turmas, né, na escola, para se readequar a esse cenário de retorno. Então é uma forma de ajustar também e de não ter talvez tanta demanda de idas para a escola, para um outro espaço, né, para executar. Então também é uma proposição. Então vejam que aqui eu fiz 2 propostas que elas podem ser inclusive casadas, né? A gente pode pensar parte assim, parte assado, mas eu precisaria saber daí da individualidade de cada um, vocês me enviando um primeiro projeto e sinalizando nos planos como é que vocês fariam, para que a prof possa também fazer esses ajustes individualmente. Eu sei que alguns alunos têm mais facilidade, alguns estão fazendo estágio na sua escola, tem colegas que podem estabelecer essa parceria, fica mais fácil. Mas é preciso que eu possa olhar esses planejamentos, analisar os planos, para junto com vocês a gente decidir qual o melhor formato, né, de ação, então pensando nessa realidade então de quem já tem escola, né. E o último cenário, eu sei que já tem perguntas aqui, daqui a pouco a prof consegue responder todas, mas vamos para o último cenário ainda, que eu falei em 3 cenários, né? Então, o terceiro cenário é daqueles que não têm escola ainda, né? Não conseguiram a escola, porque justamente quando foram procurar começou a época da pandemia, e aí as instituições
fecharam as portas, né? Então aqui, ou inclusive pode estar nesse cenário alguém que tinha conseguido escola, mas agora a escola já entrou em contato e disse, olha, não vai dar para fazer mais o estágio. Então nós temos aí um cenário, vamos dizer, dos estudantes sem escola, tá? Nesse cenário dos estudantes sem escola, o que é a nossa sugestão de encaminhamento? Não precisa ser um encaminhamento único, né, gente? Mas nós temos, nas diferentes cidades de abrangência da UX, algumas escolas que acabam sendo nossas parceiras, com as quais a gente já há muito tempo vem trabalhando e que possibilitam a ida de estagiários, né? Inclusive na educação infantil. Então, os que estão sem escolas ainda, alguns eu já consegui fazer uma colocação em algumas escolas e para outros eu ainda estou aguardando um retorno das instituições. Mas então, esses que estão sem escola, a nossa sugestão seria fazer o contato com essas escolas que nós temos então contatos e convênios nas diferentes cidades, mas aí, claro, vocês me sinalizam e a Prof auxilia vocês nesses contatos iniciais e tentar organizar então um planejamento que se aproxima desse planejamento do segundo contexto, verificar primeiro a análise de documentos da escola, depois verificar a possibilidade de ajustar o estágio de vocês em parceria com outros professores titulares da escola ou ainda com os exercícios domiciliares, né, conforme for a realidade de cada instituição e fazer essa proposição. Independente no cenário 1, no cenário 2 ou no cenário 3, aqui no cenário 3 é o cenário talvez mais difícil porque ainda o estagiário ainda está distante da escola, né? Ainda não conseguiu, então fica mais difícil. Então a nossa primeira intenção é fazer a colocação da escola, né? Fazer a colocação do estagiário nessa escola e não há problema dessa documentação oficial ser feita no retorno, mas a gente já precisaria fazer os primeiros contatos para que o estagiário já possa pelo menos fazer análise da documentação, né? E conversando com o supervisor da escola das diferentes possibilidades que tem nesse espaço. E aí, independente do espaço, do contexto 1, do contexto 2 ou do contexto 3, nós teremos diferentes datas de início e de término das práticas de estágio. Então, gente, nessa normativa da universidade, foi aberta a possibilidade de nós estendermos os prazos para finalização do estágio para todos os estagiários. Então, aqueles estagiários lá do cenário 1, que estão com tudo pronto, né? Tarefa pronta, tarefa 1 pronta, projeto pronto, planos prontos, podem aguardar o retorno das atividades. Ah, mas professora, nós não sabemos se vai ser em junho. Estão dizendo em junho, mas a gente não sabe. Não faz mal, se for em junho, se for em julho, se for em agosto, a gente pode deixar para realizar essa prática lá adiante. Qual é a minha sugestão para talvez o estagiário que está nesse caso mais avançado não ficar esperando tanto tempo? Entrar em contato comigo para a gente fazer o texto de reflexão, né, sobre a docência na educação infantil a partir de outros recursos, para adiantar a última tarefa do estágio, né, que seria depois da prática. Então a gente deixa a prática como a última tarefa. Mas é importante também a prof vocês fazerem esse contato para a professora saber, bom, eu quero aguardar lá o início das atividades presenciais, não há problema, pode ser feito. Não, eu quero antecipar então a última tarefa, que é da reflexão sobre o estágio. Então nós vamos arrumar, né, tem alguns documentos de subsídios para que vocês possam fazer essa reflexão agora, enquanto não fazem a prática, né? E no caso dos outros dois cenários, bom, o cenário que tem escola, mas que ainda não conseguiu efetivar, façam o contato e verifiquem. Se for preciso, a gente também deixa para o início de junho, ou deixa para o início de julho, ou deixa para o início de agosto, enfim, quando for possível retornar. Porque também existe uma
um movimento bem forte, né, e que vai de fato acontecer em muitas instituições, que é o retorno parcial, né? As instituições vão voltar parte em alguns dias, não vão ser todos os dias, não vão ser todas as turmas. Então também é preciso ter bastante tranquilidade e consciência de que o retorno não vai ser um retorno, todo mundo volta, todo mundo ao mesmo tempo. A gente sabe que isso não vai acontecer, né? Nem para as instituições particulares que estão agora só esperando aí a manifestação do governador para ver o que precisa. Daqui a pouco, vendo tudo o que precisa, eles também não vão voltar todos ao mesmo tempo. Vão voltar parcialmente, com poucas horas. Então, também nesse sentido, a gente tem que ter muita paciência e muita tranquilidade de que esse prazo vai ser estendido, né? Bom, falei de 3 cenários diferentes, então eu acho que agora é uma visão geral, né? De novo, como eu disse, é um momento que eu olhei geral, tentando encaixar todas as formas, todas as realidades que foram aparecendo, mas tem as peculiaridades, né? E essas peculiaridades a gente vai ter que olhar. Então, eu vou retomar aqui algumas falas que foram feitas aqui no chat. E daí vocês também já podem, se quiserem falar também, a gente pode abrir os microfones, mas a gente vai ter que fazer isso paulatinamente, né? Quem quer falar, escreve ele, quero falar, daí a prof libera, a pessoa abre o microfone, fala, né? Para não dificultar. Enquanto vocês se inscrevem, eu vou lendo aqui, a Ana Paula escreveu que já entrou em contato com a escola, que ela permanece no estágio, e que ela vai fazer as atividades conforme o previsto, né? Pela escola. Ana Paula, então eu entendo, assim, que no teu caso tu já tem o contato com a escola, né? Eu até já li o teu material ali da análise, já li o teu projeto, os planos. Então, na verdade, tu tem toda a tua organização bem encaminhada, né? E tu tá fazendo contato com a escola. Então, nesse momento, tu teria que só aguardar para ver com eles, né, esse retorno, quando vai acontecer e como vai acontecer, e para poder realizar então os teus planos ali conforme tu já tem descrito né, e organizado. A minha sugestão é que tu aguarde, né, porque isso provavelmente acontece entre hoje e amanhã, né, pelo que a gente está acompanhando. Então, que talvez na quarta-feira tu faça o contato, e se for ali, só tu teria que talvez mudar as datas, né? Pelo que eu me lembro, tem umas datas propostas ali que tu vai ter que mudar, mas isso tu também pode deixar para mudar na versão final. Olha, professora, me disseram que é tal dia que vão voltar. Tu quer aguardar um pouquinho mais, esperar até lá para ver se isso de fato vai acontecer? Pode fazer isso. E talvez esse tempo que tu vai esperar, se ele for muito grande, a gente pode entrar com aquela proposta de fazer a reflexão do estágio, né, para tu não ficar esperando. Também prefere esperar e fazer também, porque eu sei que vocês têm muitas coisas, então daqui a pouco é melhor não. Prof, eu tô com isso encaminhado, agora eu vou fazer outras coisas. Também é uma proposição, tá? Então, acho que no teu caso tá bem, segue o teu procedimento é o adequado. Entrou em contato, agora espera, daqui a pouco entra em contato de novo para ver, né? A Márcia tá dizendo aqui que ela vai fazer na escola que ela trabalha, né? Vai fazer análise nos documentos, perfeito, com a entrevista com a prof. É isso aí mesmo, é o cenário 2, tá, Márcia? Eu acho que é isso mesmo, é um pouco do cenário 2 que eu falei. Faz análise agora com base nesses documentos que tu já tem, né? Com base na entrevista que tu já fez, constrói o teu texto lá um pouco. Lembra que eu expliquei um pouco, né? Não vai ser a análise da realidade, é a análise dos documentos, né? Acho que tem essa diferenciação. Não vai ter como a gente falar assim, eu vi isso na escola. Não tem, né? Eu analisei os documentos da escola, eu fiz a entrevista com a professora, isso tu pode colocar porque de fato é o que tu fez, né? Mas eu acho que esse é o caminho. A tua tarefa 1 lá da análise vai ser essa análise de documentos conforme tu escreveu aqui, né? Depois a Camila perguntou se pode auxiliar a escola, né? Isso, Camila, olha,
qual é a minha sugestão aqui? Entre em contato com a escola. Bom, tu já sabe, né? Pelo que tu escreveu aqui, tu já sabe que a escola está enviando atividades para as famílias para realizar com os estudantes, né? O que é a minha sugestão? No teu projeto e nos teus planos, me sinaliza quais seriam as atividades que tu poderia contribuir com a escola, né? E aí a gente vê juntas que horas, quantas horas fecham isso. Lembra que eu disse, né? Se for vídeos, isso demanda muito tempo, não dá pra gente considerar que a gente faz, né? Porque tem que organizar, tem uma linguagem, então tu teria que me sinalizar no teu planejamento como é que tu faria, e aí depois a gente poderia juntas, né, pensar como é que a gente estruturaria isso. Mas tu pode organizar parte ou pode organizar a totalidade, mas eu precisaria ver contigo, né, lá no teu planejamento o que seria o que tu faria. A Stephanie também já se inscreveu para falar. Stephanie, eu vou liberar a tua pergunta, enquanto isso eu consigo ler um pouquinho mais aqui. Vamos lá, Stephanie, tu consegue abrir teu microfone? Sim, oi, prof, tudo bem? Oi, Stephanie, tudo bem? Eu li também o teu projeto, Stephanie, a tua análise, eu acho que está muito bem construído, né? E tu tá no Sim. cenário 3, né, Stephanie? O cenário do sem escola. Assim, eu tô com essa dificuldade de que as escolas que eu tentei entrar em contato Estão e até fechados. que eu conheço alguém, enfim, né? Eu não tinha muito essa visão de talvez pedir os documentos, porque essas escolas me disseram que não querem se comprometer com a realização do estágio, né? Então, elas até podem me dar os documentos, mas elas não querem, não querem esse compromisso, enfim. E daí eu também achei melhor, enfim, né, não analisar uma documentação numa escola que depois também não vai me acolher. E aí eu sinto que agora, daqui para frente, mesmo para fazer os planos de aula, eu teria que pelo menos, então, ter um contato. Quer dizer, eu vou fazer plano presencial, a escola vai proporcionar que eu faça presencial mais adiante, ou eu posso ajudar por vídeo, por orientações, sabe? E Bom, daí eu acho que os planos dependem muito disso. tá certo, Stephanie. Eu acho que a tua reflexão é ideal, né? Eu, assim, ó, eu vislumbrei algumas instituições que eu entendo que poderia contribuir muito com esse teu projeto, né? Inclusive pensei na instituição que eu mesma trabalho. Tá, Vou te explicar um pouquinho por quê, porque eu acho que isso também faz uma reflexão, né? Nós temos aqui é sistema municipal, né? E nós temos uma sim, orientação do sistema municipal que está muito adequada com essa tua proposição, com o teu projeto, com o projeto que tu propõe. Mas eu faço a tá, mesma análise que tu fez na tua análise ali inicial, né? Do quanto que a prática não é que as pessoas fazem por mal ou que, né? Mas é por desconhecimento. Elas agem, elas realizam práticas dissociadas das propostas das bases legais porque elas não conhecem, elas não compreendem. Então, o teu sim, projeto eu acho que contribuiria muito com a minha instituição. Mas na minha instituição eu tá, tenho já 2 estagiários, então eu teria que, nesse caso, conversar com a diretora para verificar com ela se ela entende que mais um estagiário cabe. Mas não só tá, essa instituição, eu vejo outras instituições ali em Caxias mesmo que teriam que tu poderia contribuir muito, porque ali realmente, agora para essa etapa que tu tá, que é dos planos, tu precisaria saber, né? Bom, eu vou fazer um plano para organizar um vídeo de orientação para a família, tem toda uma forma de organizar, uma linguagem, né? Que não pode ser uma linguagem acadêmica, tem que ser uma linguagem mais coloquial. A gente também tem que se colocar no lugar dessa família que está ouvindo esse vídeo, que está pensando que material que eu vou usar, como é que eu vou fazer, né? Então tudo isso sim, tem que ser pensado, né? Mas é claro sim, que talvez nesse caso, Stephanie, minha sugestão seria eu ver alguns contatos de algumas instituições aqui que eu conheço e que são de Caxias do Sul e que normalmente são muito abertas para estagiário e mesmo nessa situação difícil
estão acolhendo os estagiários, então para te passar esse contato, né? Eu acho que isso seria o primeiro movimento mesmo, porque aí para completar aquele primeiro documento da análise, Sim. que vai ser uma análise documental no teu caso, não é outra forma, e depois para completar o teu projeto, a parte dos planos mesmo, teria que ter esse diálogo para poder ver, né? E aí a escolha é tua, se tu quiser de repente ver com a escola e fazer depois, né? Mas igual, para montar os Sim. planos tem que ter esse contato, concordo, tem que ser por aí mesmo. Prof, eu até não sei quando tu me orientar, então, essas instituições que tu tem contato, eu me disponho a fazer vídeos, a fazer outras, né, outras dinâmicas que não sejam presenciais, para contribuir nesse momento também. Eu Tá. não teria problema em fazer isso, né? Mas se a escola quiser que eu espere, eu também espero, né? Eu acho que esse é o diálogo que tem que ter agora, né, com a instituição. Então, Stephanie, eu só tô marcando aqui Tá, para poder ver aqui as sugestões, né? Até porque a sim, gente sabe que cada estagiário tem uma realidade, então, no teu caso, a tua sim, cidade é Caxias, que seria a mais próxima, né, para ti, no caso, que ficaria mais sim, fácil, né? Caxias. Deixa eu só pegar aqui. Tá, obrigada, prof. De nada. Tá bem. Vamos ver aqui. Então, tinha mais uma pergunta no chat que era da Andrea, né? Andrea, eu entendo, teu projeto também já tá bem encaminhado, né? Ali tem que ver ainda a análise, algumas sugestões ali que a prof quer te enviar, mas sobre o termo, se a escola não está aberta, né, não tem como levar o termo na escola. Se tiver alguém na escola trabalhando, às vezes a gestão tá, a direção tá, é possível a gente encaminhar com eles esses documentos, tá? Porque o termo do estágio, vamos pensar assim, ó, o termo do estágio, ele é um documento que vocês botaram os dados do estágio lá no sistema. Daí eles fizeram o contrato e lá quando o contrato, a proposta tá pronta, né, gera um contrato e nesse contrato, no final dele, tem o termo do estágio. Nesse termo do estágio, ele tem que ser colhidas as assinaturas, onde a gente colhe a assinatura do supervisor, não, do representante legal da escola, do estagiário e depois encaminha para a UX para fazer né, para colher a assinatura do reitor ou do representante do reitor. Então, na UX, eles estão recebendo no atendimento esses documentos. Só que não precisa todo mundo sair correndo para levar agora lá. Também eu sempre sugiro que antes de vocês irem para o atendimento na UX, é importante que vocês liguem para ver o horário, porque eles estão com horários diferenciados de atendimento. E o mesmo também acontece nas bibliotecas, independente do campus, né? As bibliotecas também já voltaram a funcionar, mas elas estão com um padrão diferente. Tem que agendar lá, ver o livro que tu quer e daí eles separam. Então é importante vocês fazerem esses contatos telefônicos antes de irem para a UX, assim, sem esses documentos. Mas vamos ao termo ali que a Andrea está perguntando. Pode esperar para levar o termo no retorno, porque se não tem ninguém na escola agora, é difícil, né? Conseguir entrar agora, assim, lá na escola para levar, né? E uma vez que tem volta às atividades, vocês conseguem colher as assinaturas, colhem e levam lá na UX para estar tudo regularizado, né? A Daniele está perguntando se ela pode esperar para fazer no segundo semestre. Sim, Daniele, é possível esperar. Como tu já tem a matrícula agora, o que é minha sugestão, Daniele? Se tu puderes adiantar a parte da análise dos documentos e do planejamento, é melhor porque daí não junta com tudo que tem para fazer lá depois no segundo semestre, né? Então a gente agiliza algumas partes agora e depois a prof vai continuar te orientando, né, no segundo semestre, não tem problema. Mesmo que a disciplina oficialmente tenha terminado, a prof vai continuar a orientação e vai acontecer com todos que estenderem o prazo. Inclusive, isso tá na regulamentação da universidade. Não vou abandonar ninguém que resolveu fazer no segundo semestre, tá?
Márcia tá perguntando. Márcia, eu sugiro que coloque lá na tarefa, tá? Porque daí fica o registro que tu me enviou. Assim, ó, por que que a prof faz isso? Aí bote na tarefa. Mesmo quem tá me mandando por e-mail, eu tô recebendo e eu publico lá no feedback das tarefas. Por que que eu faço isso, gente? Porque ninguém é para sempre, tá? A gente está vivendo um tempo que está muito marcado, ninguém é para sempre. Se vocês colocam lá e qualquer coisa acontece com a Prof. Cris, está marcado lá que vocês mandaram, tá marcado lá o comentário que a Prof. Cris fez, né? As sugestões. Então, independente do que acontece amanhã, depois de amanhã, a gente tá lá. Então, mesmo que é parte, pode escrever lá no texto de vocês, Prof, fui só até aqui, não terminei ainda, não tem problema. Aí vocês vão poder mandar de novo, né? A prof, olha, aqui eu tenho essas sugestões, mando para vocês de volta, vocês me respondem assim até que a gente chega num item que eu digo assim, agora é a versão final, agora a versão final me manda em PDF, né? Inclusive nessas versões parciais sempre me mandem em Word para prof poder botar no documento as sugestões e mandar de volta para vocês, tá bom? Márcia escreveu ok, então acredito que entendeu, né, Márcia? Por aí. Vamos lá, Tamara tá dizendo. A Tamara tá no cenário 3, ainda não. Tamara, só me corrige, não foi contigo que eu combinei uma escola, que eu fiquei de te dar uma resposta sobre uma escola. Eu fiz um contato com uma escola, mas eu não sei se era para ti, tá, Tamara? Tá, eles ainda não me responderam, tá, Tamara? Mas eu acredito que que agora no início dessa semana eles vão me responder. Isso. Mas, Tamara, se tu prefere aguardar, tu tá me perguntando assim se é possível aguardar. É possível aguardar, sim. Tranquilo? Só a gente deixa registrado, bom, Tamara tá aguardando o retorno. É possível aguardar, tá? É claro, se nós conseguirmos um contato, se tu prefere, tá? Não é obrigado, mas se a gente conseguir o contato de uma escola e tu já conseguir pelo menos fazer essa parte inicial da análise dos documentos, facilita para a gente poder para tu depois também poder agilizar na volta, né? Na hora que tu volta, ficaria mais fácil, mas também tranquilo, se tu quiser aguardar, não vejo problema. Natasha, pode perguntar. Tu tinha pedido para perguntar, Natasha? Abre o teu microfone, senão a prof não escuta. Aí pode perguntar. Prof, Oi. eu tenho uma dúvida referente a esse termo do estágio que a colega comentou, tá? Porque assim, antes da pandemia, do momento da quarentena, eu já tinha feito meu contrato, estava tudo certo, porque estava tudo esquematizado com os horários. Como ele já foi feito, eu tentei entrar em contato com a UX por e-mail, só que eu não obtive resposta. Será que eu tento dar mais uma ligadinha para eu conseguir alterar o contrato? Porque ele tá com as datas antigas, né? Sim, Natasha, olha só, isso é uma pergunta, não é só tua, tá? É de mais gente. Vários já tinham feito o contrato com outras datas, né? O que que foi? Eu fiz essa pergunta oficialmente, o que que foi respondido para mim? Que todos os contratos teriam a data de final estendidas. Mas eu entendo a tua preocupação e eu tenho um e-mail lá do setor. Eu acho que a gente poderia mandar a mensagem direto para o setor, sabe? Para o setor que faz o contrato de estágio. Não sei se eu me fiz clara. Em vez de mandar para o atendimento UX, que é o e-mail geral assim da UX de atendimento, a gente mandaria para o setor de estágios, onde eles fazem esses contratos. Esse pedido para estender, né? Porque o que eles me disseram assim, olha, professora, não se preocupe, porque com essa normativa da universidade todos os prazos serão estendidos, né? Mas eu também fico preocupada, daqui a pouco não fazem, né? Então, para a gente ter uma resposta também individualizada, a gente faria mandaria esse e-mail, vamos dizer assim, para a central de estágios. Então, eu vou colocar aqui para vocês no chat. Deixa eu só pesquisar aqui o nome certinho. Bom, daqui a pouco já libera, que não tá entrando aqui no meu, não tá carregando aqui
os e-mails. Mais um pouquinho eu já coloco aqui no chat o e-mail, então para que serve esse e-mail? Para aqueles que já têm o contrato e querem só mudar o prazo, né? A Ana tá dizendo que precisa, a Natasha estava dizendo também que precisava. Então, é mandar um e-mail para o setor de estágio dizendo, bom, eu já tenho o meu contrato efetivado, né? Já recebi, mas eu preciso estender o prazo porque houve um reajuste de datas em função da pandemia do Covid-19. E aí vocês colocam uma data nova para eles reajustarem e mandarem para vocês, tá? Deixa eu só ver se já entrou aqui. Aqui, beleza. Então, vamos lá. O telefone lá da área de estágios também eu vou colocar, porque daqui a pouco também dá para ligar, né? Então, o telefone. Deixa eu só copiar aqui o telefone para vocês. Esse, no caso, é o telefone, então. E o e-mail... é que eles estão dando como e-mail o e-mail geral da UX. Então... Gente, aqui tá dizendo que o e-mail para contato é o e-mail geral da UX, que é o geral, no caso, que é o atendimento@ux.br, tá? Mas eu sugiro que no assunto vocês coloquem setor de estágios, tá? É para esse e-mail que eles estão pedindo para enviar, né? Esse telefone é o telefone geral da UX e o ramal é o ramal do ramal que cai no setor de estágios mesmo, tá? Bom, a Daniela estava perguntando aqui sobre os planejamentos, né? Daniela, tanto a análise tanto a tarefa 1, que é da análise, né, da documentação ou da observação, e a tarefa 2, que é a tarefa dos planejamentos, eu consegui olhar todos e retornei lá, tá? Tem alguns ajustes e algumas solicitações que eu fui fazendo individualmente, porque cada um tem uma realidade, né? Vamos a outras dúvidas, né? Não temos mais dúvidas. Sim, Janice, pode falar, Janice. Abre teu microfone, consegue? Bem embaixo tem uma tabela de... Se tu clicar bem embaixo dos detalhes da reunião, daí tem um microfonezinho assim, só clicar ali para ele ativar. Isso. Sim, prof, não esperava que ia ser tão rápido. Então, agora sim ficou muito claro algumas situações para mim, porque aqui na nossa região as aulas não estão previstas para voltar antes de setembro. Setembro. Bem longe, né, Janice? Bem longe. E assim, a questão do estágio de uma maneira online parece que não ia me agregar, ia me ensinar como trabalhar com aulas à distância, mas eu não me sinto confortável. Eu queria o contato com a criança, eu queria estar lá na sala de aula, né? Então, assim, claro, dentro de um pior cenário, a gente tem a previsão de retorno das aulas a partir de setembro. Talvez ocorra um cenário mais positivo e aí possa se antecipar. Então, eu ainda não tinha enviado as atividades em função disso, porque eu ia trancar o estágio agora e retornaria a fazê-lo no próximo ano, né? Que me pareceu mais correto nesse momento, né? Esperamos, passa a pandemia e aí depois a gente retorna, porque afinal um ano a mais, um ano a menos, né? Um semestre a mais, um semestre a menos, para nós, por ser um estágio, uma disciplina tão importante, me parecia
a opção mais adequada. Mas, Janice, me diz Mas- uma coisa, tu tem escola, né? Tu tem escola, Eu nós tenho tínhamos escola, conversado. eu tenho já o contrato assinado, eu só não tinha encaminhado ainda para a UX. E eu tenho a análise da realidade pronta, eu só não tinha feito os planos de aula ainda. Tá. Né? Então, eu vou enviar. Levando em consideração, então, que é viável a gente fazer